Olá, inscritos aqui do canal Confraria Cognitiva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei estreando aqui em nosso canal o nosso quadro Carteirinha D. Vamos estar respondendo aqueles comentários onde a jumentalidade, a idiotice e a ignorância é 10, mas a tolerância por mim será 0. Porque não se trata de comentários feitos por pessoas que realmente demonstram uma ignorância sobre o assunto, mas aquelas que, na verdade, fingem ser ignorantes ou, na verdade, o são de fato. O sarcasmo ou a ironia, na verdade, até mesmo o ad hominem, serão tratados de maneira muito severa na mesma proporção. E por isso, no vídeo de hoje, foram selecionados 2 comentários absolutamente distintos sobre o mesmo teor de um vídeo abordado pelo professor José. O meu moderador Felipe Praciano teve o cuidado de poder destacar esses 2 comentários, onde não só a ironia, o sarcasmo, o ad hominem, ou até a parecença de que essas pessoas de fato estão certas e demonstram uma certa, vamos dizer, fundamentação naquilo que estão falando. Será? Vem comigo então, porque nós vamos hoje emitir 2 carteirinhas para esses comentaristas. Vamos lá. O primeiro comentário é esse aqui. Vamos entender esse comentário no vídeo do professor José, em que eu procurei tratar sobre o título, como vocês podem ver, religião, filia-se, ateísmo, pensando fora da caixinha. Isso aqui é típico, absolutamente, daqueles marxistas, esquerdistas, revoltadinhos, ou aquele típico também bolsonarista lunático, né? Que tenta atribuir, de fato, todo tipo de desgraça no país ao comunismo. Então, não importa se é um esquerdista ou um bolsonarista, a gente vai responder. E o sarcasmo também no professor. Mas beleza, esse tipo de gente a gente faz passar vergonha no débito. O professor mostrou que não há destruição de igreja nenhuma. É realmente. Por igreja, eu me referi a denominação nenhuma. Denominação nenhuma. Até pelo fato de que, numa perspectiva teológica, a igreja se refere a um conceito teológico, eclesiológico abstrato, portanto, orgânico e não organizacional. E, portanto, no que diz respeito a pensar a igreja como uma entidade visível, institucional, nunca houve em toda a história da política brasileira qualquer iniciativa para a destruição da igreja. Mas isso não é o problema, isso ele entendeu. O problema é que o cara que me chama de professor, como ironia, ele tirou a minha declaração e eu vou ler aqui para vocês, ok? Quando ele disse assim, eu disse e ele destacou, se houvesse destruição de igreja, o Lula não teria sancionado uma lei que deu mais vantagens às igrejas como nunca na história, inclusive de serem máquinas de lavarem dinheiro. Fecha aspas, minhas palavras. E aí, a partir disso aqui, ele criou uma falsa argumentação que nós chamamos de falácia. É fazer uma certa analogia para tentar apresentar um argumento como se fosse verdadeiro, mas, na verdade, parece que o rapaz tem problema de distopia cognitiva ou é mau caráter. Vamos ver o que ele quis dizer? O que o professor parece que não entendeu é que exatamente isso que destrói as igrejas, transformando-as em apenas máquinas de lavar dinheiro. É tão inteligente esse professor, ironizando. Bem, eu acho que quem não entendeu nada foi ele ou entendeu e, de fato, vem para cá com essa cara de jumento, evidentemente, para querer se passar por intelectual inteligente. Se fosse, entraria nas minhas lives aqui públicas
para poder passar vergonha ao vivo no crédito ou no débito, seja lá como ele quiser. Porque, na verdade, primeiro, observe que o Lula não institucionalizou ou assinou ou sancionou uma lei para destruir as igrejas. Se as igrejas foram destruídas, não foi porque o Lula teve intenção de destruí-las, sancionando uma lei que garantisse às igrejas todos os benefícios. Não. Ao contrário do que o Marco Feliciano, Silas Malafaia, Magno Malta, Nicolas Ferreira, Otoni de Paula, todos os apoiadores do Bolsonaro, os moralistas da religião cristã, que inclusive tem um que vai doidão, chapadão de alguma coisa lá para o Congresso, né? O que esses diziam era que o Lula, de fato, tinha um plano de destruição da igreja. Mas espera aí, calma, quer dizer que o Lula intencionalmente criou um projeto e sancionou um projeto para destruir a igreja? Não. Quem, de fato, foi corrompendo as estruturas institucionais, organizacionais, transformando as igrejas evangélicas, entre outras, do protestantismo no Brasil, como uma organização narcotraficante e usadas por políticos, foram os próprios pastores. O Lula não tem nada com isso. O Lula apenas demonstrou que é um democrata, pelo menos na acepção da palavra, garantiu aos evangélicos, através de um projeto que foi apresentado pelo Marcelo Crivella na época, em 2003, de que, de fato, ele não tinha e nunca teve plano de destruir igreja nenhuma. Ora, o fato de o Lula ter sancionado uma lei que garantiu às igrejas evangélicas se tornarem pessoas jurídicas, terem total atividade para desenvolvimento econômico, isto não quer dizer que o Lula foi quem criou isso para as igrejas serem destruídas. Não. Quem destruiu as igrejas, absolutamente transformando-as em máquinas, foram os pastores evangélicos. Então, onde entra o Lula nisso? Em lugar nenhum. O que o Lula fez foi apenas garantir o direito de que as igrejas fossem mais independentes, tivessem autonomias e outras, vamos dizer, benesses, que de fato pudessem fazer com que as igrejas prestassem um relevante serviço social ou, pode-se dizer, de alguma forma efetiva, à economia. Mas olha o comentário desse camarada que está ganhando a carteirinha D aqui. Olha aqui. O professor parece que não entendeu. Esse aqui é aquele típico de gente que acha que é intelectual, que domina o vernáculo linguístico, né? Que deve ter aprendido com Olavo de Carvalho ou com qualquer outro, com um certo distopia. E vem para cá para ironizar. O professor parece que não entendeu exatamente isso que destrói as igrejas, transformando-as em apenas máquinas de lavar dinheiro. Mas peraí, calma. Ora, quem transformou as igrejas em máquinas de lavar dinheiro não foi o Lula. Ora, quem transformou foram os pastores. Então isso aqui é típico do que o professor já ensinou. A falácia argumentativa. Tem cara de verdade, parece verdade, é que nem Denorex, parece, mas não é. Então, primeiro, eu sou professor, você quem é? A minha história fala por si. Quem é você? Eu tenho capacidade para debater sobre qualquer tema relacionado às humanidades e sociais, incluindo o direito, com qualquer um. E você? Vem aqui ficar de frente com o Lelê, vem. Então eu estou mostrando o tipo de gente que vem ou com perfil falso, ou já tem um perfil, mas evidentemente vem aqui como espiões para tentarem ridicularizar o professor ou distorcer o que o professor está falando. Não, eu mostrei claramente, sim, que não há destruição de igreja nenhuma no sentido organizacional de qualquer projeto empreendido, implementado, não só pela esquerda, ou mesmo absolutamente por grupos de ateus. Pelo contrário, eu disse até recentemente, quanto mais, na verdade, batem na massa, mais a massa enxocrece. Mas tudo bem. Pelo que a estatística do IBGE mostra, quanto mais o cristianismo é, de fato, isso é historicamente perseguido, mais o cristianismo cresce. É só tentarem me refutar. Ok? Então, eu estou dizendo com isso que, absolutamente, se houvesse uma destruição de igreja, o Lula, de fato, não teria sancionado uma lei que deu mais vantagem às igrejas. Eu estou dizendo que o Lula foi o mentor para que as igrejas fossem destruídas? Eu estou dizendo que o Lula faz parte de um projeto de destruição da igreja? Não. O Lula não é tão bobo
ao ponto de fato, agir de uma forma que fique evidente de que ele entende tal coisa. Ou seja, não é preciso marxista, não é preciso ateus para, de alguma forma, mostrarem o que é a igreja e como ela está, de fato, como organização, se autodestruindo. É fato, isso é evidente, que apesar do cristianismo estar sempre crescendo, mas também há uma evasão muito grande de pessoas que estão percebendo o quanto, moralmente, de fato, a igreja ou as religiões evangélicas ou as denominações evangélicas não são o que são, elas parecem ser. Portanto, organizações de narcotraficantes, sem generalizar, onde pastores lavam dinheiro para políticos, lavam dinheiro para traficantes e vivem aí em todos os tipos de práticas de promiscuidade, contrariando a tal ética e moral cristã. Portanto, a carteirinha D vai para o perfil funny, aliás, tem tudo a ver com a carteirinha que ele está recebendo. Irmãos, o seu retrato vai aparecer agora aí na tela. Carteirinha D, ok? Então está explicado. Isso aqui é uma falsa narrativa, ou tentando de alguma forma parecer que está me refutando, me contradizendo, ou tentando absolutamente distorcer. Ou eu terei que dizer que esse rapaz sofreu um atrofiamento cerebral, que de alguma forma vem da religião e de algum grupo de movimentos lunáticos que temos no Brasil, que invocam extraterrestres para intervirem na nossa estrutura político-jurídica. Eu acho que vocês entenderam. O segundo comentário que nós vamos analisar é este aqui. Este é o comentário do Hugo Rowling. Vamos ler o comentário desse rapaz. Vamos ler. Como no Brasil o que é errado está certo, e vice e versa, vice com S, vice e versa, o pastor está errado em dizer somente a verdade. Legal. Que verdade, o Anta? Que verdade o pastor disse? Disse verdade nenhuma. Que verdade? Que verdade? Você não é capaz de justificar a teobosta defendida pelos pastores evangélicos? Não é de hoje que o próprio cristianismo é uma aversão do judaísmo. Hoje, o que nós temos são rabinos ridicularizando e mostrando que o cristianismo é uma seita. E, portanto, o cristianismo não detém verdade teológica nenhuma. Eu já expliquei, inclusive, que o tal conceito de idolatria, a culto de imagem, tudo isso, nada mais é simplesmente do que um projeto implementado pela tradição judaíta, lá no Oriente Próximo, quando, de fato, começou a construir um projeto de controle social, excluindo, combatendo, demonstrando essa intolerância que esse pastor demonstrou, atacando as religiões vizinhas, discriminando toda a forma de prática de culto, onde não havia conceito de paganismo nenhum. O conceito de paganismo é levantado pelos próprios judeus para fazerem com que sua religião fosse de fato considerada verdadeira. Então, quem defende o pastor e diz que ele não cometeu crime, que não falou asneira, vai apanhar na teologia, na sociologia, na filosofia, vai apanhar no direito também. Porque ele cometeu crime. Porque para vilipendiar absolutamente, observe, um símbolo, não precisa propriamente ele pegar um símbolo, quebrar e chutar, como um outro intolerante fez. Basta o seu discurso, de alguma forma, ressignificar o sentimento de aversão e de desrespeito a uma imagem que, na verdade, é símbolo da fé de um religioso. Então, diferente desses pastores evangélicos e de alguns ateus, eu procuro fazer a minha crítica, de fato, a esses tipos de comportamentos e pensamentos nesse campo aqui. Olha, realmente da análise, da criticidade, fundamentando com teorias, com hipóteses, com documentações históricas, o que é, de fato, o cristianismo. Mas, observe, não. Aí ele colocou, só errou em chamar a imagem de Satanás, tinha de ter chamado de... Olha lá, ó, tinha que ter chamado de demônio de Iemanjá. O cara não sabe absolutamente nada.
sobre ressignificação, transsignificação, não sabe absolutamente nada sobre símbolos religiosos, como nas próprias tradições, como eu vou mostrar sobre... Se existe uma coisa que o cristianismo mais tem, é sincretismo. O cristianismo tem a sua origem em uma sincretização e uma junção de deuses. Então, quem é um pastor para querer dizer que é pecado alguém até adorar uma... Adorar não, porque na verdade não há uma adoração. O que há, na verdade, é uma expressão da fé que está ressignificada através de uma imagem. Eu estou tendo que dar aula para essa galera, ok? E que o cristianismo e o judaísmo cunhou para se estabelecer como uma religião absolutista e fundamentalista, extremista, sim, que encobre uma falsa tolerância, ok? E que deixou de assassinar o corpo para assassinar o cérebro de alguns, como o Hugo Welling e o outro animal aí que apareceu, que o nome já diz tudo. Então eu vou mostrar para vocês. Ele disse assim, ó, só errou em chamar a imagem de Satanás. Olha aqui, ó, tinha que ter chamado de demônio Iemanjá. Olha, veja só, eu até concordo que se falasse isso, o pastor de tudo não estaria errado e o católico não poderia dar os seus pulos. Por quê? Os mitos, os símbolos sagrados, as identificações, as entidades que representam supostamente figuras que eles dizem serem históricas, e aí eu não vou discutir, porque para mim não tem nada, ou que foram realmente figuras históricas, salvo as que são contadas na historinha da Bíblia, do Novo Testamento, mas tudo bem, na verdade, representam esse sincretismo todo que foi se ressignificando dentro da estrutura. O próprio cristianismo adotou, tá, como base fundamental no panteão do Deus romano, o sincretismo de absorção dos deuses do panteão grego. Eu preciso pegar um livro que eu tenho aqui, escrito por teólogos cristãos e historiadores cristãos, o cristianismo primitivo, é R$163 da Amazon. Vai lá e adquire, para não dizer que eu estou citando ateus ou agnósticos ou revoltados com o Evangelho de Jesus. Não. Carteirinha de para ele. Então vamos continuar. Diz o rapaz aí com certa dificuldade distópica, né? Com certa dificuldade cognitiva, distopia total, dissonância cognitiva, ou mau caratismo mesmo. Isso que está por trás dessa imagem e das outras, demônios, cada um com sua função maligna de engano. Tem demônio nenhum, filhinho, vai falar besteira, entende? Abre a boca que assim numa privada e bota tudo que está no seu cérebro para fora, porque o seu estômago é na cabeça. É na cabeça. Entende? Tem demônio nenhum. Que demônio? Que demônio? Demônio está na sua mente. Entende? Enganar o povo no banho-maria até morrer. Outro erro gravíssimo que eu não comentei, que o pastor comentou. Veja, não foi um projeto construído com dinheiro público. Não. Todo projeto de arquitetura que representa símbolos religiosos é um projeto construído pela iniciativa privada, por entidades afins. Neste caso, a única coisa que é cedido, como é cedido para outras instituições, é o espaço público. Por exemplo, aqui na minha cidade de Itaocara, no trevo da nossa cidade tem um símbolo, uma arquitetura linda da maçonaria. Eu tenho amigos maçons aqui na cidade, a gente conversa. Então veja, está ali como o cartão postal da entrada de Itaocara, mas você acha que foi dinheiro público? Não. Ora, os evangélicos, se quiserem, vai lá, peçam um espaço, criem um projeto de financiamento privado, criem lá um monumento com a imagem de Jesus. Diga-se de passagem, para vocês terem uma ideia, nós temos uma imagem de Moisés, mas aquela imagem de Moisés é uma imagem para ser cultuada e está ali uma expressão ou símbolo da fé? Não, é uma arte arquitetônica que está ali apenas como um aparato de toda uma cultura religiosa de seu tempo. Eu não vi ninguém ir ali, evangélico ou católico, adorar aquela imagem ou ficar a venerando. Não tem. Nós temos também ali na Praça de Adão e Eva outras imagens. Eu não vi ninguém lá adorando aqueles símbolos, inclusive gregos. Ué, por que não?
tanto católicos, protestantes ou outros. Esses indivíduos, por isso eu digo e repito, o cristianismo, infelizmente, na sua natureza, é alienante, impede os indivíduos de verem a própria realidade. Muitos poucos pastores ou teólogos, quando começam a estudar o cristianismo de forma crítica e histórica, duas coisas: ou eles serão desonestos para continuarem no círculo cristão, tendo todo o prestígio, ou simplesmente eles abandonarão. Então você conseguirá ver alguns como o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, professor José Alessandro Neves, professor Fábio Sabino, entre outros nomes que tem por aí que eu ainda não conheço, que de fato mantém uma postura de honestidade em dizer: tudo isso não passa de uma fantasia, de um delírio, de mitos, e eu estou falando mito quanto narrativa verdadeira que transsignifica a realidade, como parte de um projeto que se materializa através da narrativa que representa a própria realidade histórica do indivíduo. Ah, falei difícil, não foi? Ok, leia Marcel Detienne, leia a República de Platão, leia Mircea Eliade. Não vai ler Rudolfo Otto, não, que senão tu vai ficar aí com esse monte de besteira na cabeça. Mas o nosso amiguinho aí continuou e disse assim: e o professor, como mais um dos cavalos de Satã. Ai, o professor, que bonito. Vou dar um beijinho aqui, ó. Beijinho. Aqui, ó. Chupetinha na boquinha. Além da carteirinha, aqui o seu retrato. Ok? Então eu estou mostrando, eu sou o cavalo de Satã. Professor é o cavalo de Satã. Quando algum fala a verdade. Ó, vamos continuar. O professor, cadê? Onde ele coloca aqui? Aqui, ó. E o professor, como mais dois cavalos de Satã, veio prestar revolta. É isso que Satanás e seus demônios, os demônios, ficam quando algum fala a verdade. Que verdade que esse indivíduo falou? Não. Veja, nós vivemos realmente numa democracia. Claro, eu não vou nem falar aqui de liberdade restrita. Existem institutos penais constitucionais. E o fato do artigo 5º da Constituição, artigo 3º, entre outros institutos, garantirem a liberdade de expressão, e olha, meu amigo, veja, eu a defendo. Não significa que eu tenho que passar deste limite para ofender a religião ou a crença do outro, debater criticamente, apresentar contradições ou especulações ou hipóteses com fundamentos, levantar teses ou teorias. Isso, na verdade, faz parte do debate teológico, filosófico, científico dentro da academia. Não existe problema. A própria Pontifícia Universidade Católica, em seus tomos sobre interpretação da Bíblia, já assumiu que a Bíblia, na verdade, tem todo um pano de fundo de narrativas mitológicas em seus gêneros, e o método histórico crítico, por exemplo, é um método por excelência que mostra aquilo que a Bíblia é. Essa não é uma expressão minha. Coisas que essa turma da apologética repugna. Então, eu sou o cavalo de Satanás? Bem, eu vou aceitar esse título. Eu vou até passar a colocar professor José Alessandro, o cavalo de Satanás. Eu prefiro ser um demônio amante da verdade do que um falso anjo, de fato, mergulhado na mentira. Parafraseando Feuerbach. Então, me desculpe, comigo não vai colar. Se vier de forma respeitosa, que discorde, que apresente fundamento, eu acho que isso é bacana, entre na minha live e fique à vontade. Agora, se vier com esse tipo de narrativa totalmente absurda, aberrante, imoral, no sentido que eu estou dizendo de desrespeito, deu para entender? E aí ele diz: eu fico revoltado, Jesus vem abrir os entendimentos de todos, amém. Para você ter uma ideia, meu filho, o teu Jesus é tão poderoso e abre tanto entendimento do povo que o cristianismo é um projeto de escravidão. O seu Paulo é um escravocrata que defendeu uma teologia de subserviência do homem às autoridades divinamente constituídas por Deus. É por isso que o cristianismo tem feito reféns como você, entende? Que vive aí, ó,
algemado nesse mundo totalmente de ilusões. É como o mito da caverna. Eles vêm passar todas aquelas imagens por causa do brilho que adentra pela janela e eles acreditam que aquilo está acontecendo de fato. Mas quando eles veem uma frestinha e olham, percebem que não passam de uma encenação. Isto é o cristianismo. O que vocês acreditam nada mais é do que imagens e símbolos reproduzidos através de sermões, de narrativas, de exegeses bíblicas que só tem um objetivo: fazer com que você acredite numa ilusão, numa fantasia, num delírio, fazer com que você acredite num mundo paralelo. Este é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, estreando o nosso quadro Carteirinha D. Hoje a carteirinha foi para o Hugo Rowling e também para o Funny Animals. A carteirinha desse aqui, gente, pegou bem, hein? A carteirinha dele pegou bem. O que vocês acham? Hein? Pegou, não pegou? A foto ficou idêntica. Ó. Que legal! Bem, se você é inscrito aqui no canal, se você de fato está evoluindo, aprendendo a ver o mundo de uma maneira como você nunca viu, confrontando de fato a sua experiência diante da própria realidade, sem fantasia e sem delírio, quer ajudar o professor a combater esse tipo de gente aí, ó, que todos os dias tem levado milhares de pessoas para o cativeiro? Sim, fazem parte de um projeto escravocrata através da religião, que está dando trabalho para a gente tirar alguns. Então, eu peço a você, se torne um membro desse canal, um assinante, usufrua de um ambiente acadêmico sério, com vários cursos, com vários materiais, escolha o plano que melhor, de fato, corresponde às suas condições financeiras. Professor, eu não posso adotar nenhum curso, mas o que você pode? Diz para mim. O que você pode? Ah, professor, eu posso, na verdade, mandar um Pix para te ajudar. Então, o meu Pix fica aqui na descrição do meu canal, é o número do meu telefone, o número do meu WhatsApp, ok? Faça isso e ajude o professor, pelo menos a conseguir um ar-condicionado, porque o negócio aqui está tenso e dá trabalho para fazer.